Bom dia, ou boa tarde também, se você vai assistir essa live depois. Em todos os lugares do mundo que tem nos acompanhado, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dar boas-vindas aqui às pessoas que têm nos acompanhado. Ô, Liz, temos pessoas novas aqui, logo cedo. Ju, bom dia, querida. Thalita, bom dia. Teve um dia na semana passada, eu brinquei com o Fabrício e com a Márcia e falei, nossa, eu saí da cama, mas a cama não saiu de mim não. Hoje eu tô bem. Me digam aí vocês, se vocês estão nessa. Aqui em São Paulo bateu 10 graus agora de manhã, a hora que eu acordei. Começou a esquentar um pouquinho, já tá 12 graus. Vamos chegando. Eu tô aqui também. Vocês percebem que eu tô até de blusa aqui, com um casaco diferente. Tanto que hoje, temos até menos pessoas aqui. Em São Paulo também é feriado, né? Então, algumas pessoas aproveitaram esse friozinho. Um edredom, né? Quem pode, quem tem essa possibilidade, essa abundância, né, digamos assim, já é um grande significado. O Fabrício e a Márcia, inclusive, eles não estão aqui porque eles também estão curtindo o feriado deles lá nos Estados Unidos, Memorial Day. Então hoje estaremos nós aqui, eu vou estar com vocês. Eu já queria até convidar, se estiver perto aí, pegar um bloquinho de notas. Na verdade, a gente vai talvez passar por alguns conceitos aqui para falar sobre consciência, mudança. E se fizer sentido, deixar sempre um caderninho aí do lado para os insights, para tudo, porque com certeza pode vir algo valioso aí. Vamos chegando. Mari, bom dia. Despertou nesse friozinho também. Leozinho brincou um dia. O Léo é um amigo meu que acompanhou a gente alguns dias aqui no começo. Depois a rotina dele mudou, ele não conseguiu estar conosco muitas vezes ainda, mas ele brincou um dia que é o clube dos amigos, né? Que a gente vai caminhando juntos. E hoje eu vou chamar de clube dos corajosos, né? De estar aqui ao vivo com a gente às 7h33 agora. Aqui em São Paulo tá 12 graus, realmente muito frio. E eu já queria ouvir Thalita, Jurema, Mari, a Rose que acabou de chegar. Bom dia, Liz que tá com a gente. Deixa eu fazer essa pergunta então. O que fez vocês despertarem hoje, né? O para quê? O que vocês desenharam para amanhã, para o dia de vocês? Não sei se onde vocês estão aí também é feriado, antecipado. Mas eu quero falar hoje sobre consciência e a mudança em cada um de nós, né? Então, só mais um minutinho, se vocês puderem ir respondendo. A gente vai esquentando os motores aqui e já vamos começar. Simone, minha irmã querida, despertou cedinho também, rapaz. Se vocês acham que eu tenho cara de sono quando eu acordo, é que vocês não viram minha irmã, gente. Nossa, eu não vou perder essa não, tem um hábito mesmo, né? Pois é, Thalita, e eu confesso de verdade mesmo, a Thalita diz, né, o hábito, né, que me fez acordar, o hábito, a constância e o tema, gratidão. E eu confesso de verdade, né, eu tenho feito de um hábito de descansar mais no final de semana, conseguir descansar mais, e hoje não foi dificuldade nenhuma em despertar, né, em despertar. Acordar é diferente, mas em despertar, hoje meu hábito me ajudou mesmo, sabe? E eu disse para uma amiga recentemente que uma das coisas que hoje eu tô com 29 anos, né? Fiz aniversário recentemente, e uma das coisas que eu mais queria, né? Eu tenho alguns desejos bem pequenininhos, sabe? Aqueles pequenos desejos.
E um dos desejos que eu mais queria, eu disse para ela, é que meu pai é assim, por exemplo, ele toca o despertador ou é hora de levantar, ele simplesmente respira, levanta e vai fazer higiene, vai no banheiro, né? E eu sempre olhava aquilo e falava, gente, como é que pode uma pessoa não ter aquela... Essa era a minha consciência, não ter aquela preguiça de manhã, sabe? E eu era daqueles que tinham o hábito de ficar prolongando o despertador, sabe? Eu tinha... Minha irmã sabe disso, minha esposa que está dormindo sabe disso, as pessoas que já conviveram comigo também, que eu tinha esse hábito, né? E eu falava o que para mim era difícil, né? E eu já trazia algo como essencial, meu. Não, para mim é difícil, soneca. Perfeito, Mariana. Perfeito, Mari. E, cara, soneca. E a partir do momento que eu simplesmente deixei isso de, pera um pouquinho, não preciso nem pensar nisso, sabe? Eu sabia do prazer que aquilo me dava, momentâneo, né? Só que a partir do momento que eu quis me propor um hábito melhor, com uma recompensa melhor para minha vida, automaticamente isso também se reprograma, né? E é o que eu tô te falando aí para a Thalita que compartilhou. Realmente, eu disse esse final de semana para uma amiga, eu me dei conta, sabe? E vocês também devem estar se dando conta de mudanças que já estão acontecendo sem racionalizar, né? Então, hoje talvez seja um momento de você perceber isso. Inclusive, a gente vai fazer essa trilha. Só deixa eu ler os comentários antes da gente entrar então no tema. Jurei, uma satisfação de estar com vocês, já tenho o hábito de acordar cedo. Já falei, Ju, pra mim é um hábito maravilhoso, quase que a gente toma café juntos, né? É que eu só tomo café depois da live, então... Liz, que legal, Liz, que bacana que você tenha assistido os vídeos. Você assiste aqui no Instagram ou os que estão no YouTube? Que legal mesmo. E eu não tinha te visto mesmo ao vivo e é um prazer imenso, que linda. Um novo hábito, a Rose. A Mari diz, criei o hábito de acordar às 5 para correr. Uau, e agora o hábito de acompanhar vocês às 7h30. E beleza, eita, que delícia. Eu ainda não tenho esse hábito não, ainda às 5 horas sair para correr, rapaz, mas é uma recompensa linda, né? Mas eu já acordo, já faço minha prática do yoga, já tenho também me proposto algumas coisas. E bom dia aqui para quem está chegando. Vamos entrar no tema então, esquentamos os motores, que beleza. E eu queria falar com vocês então sobre esse tema, né, de a consciência e a mudança em cada um de nós, né, em cada um de nós. E por que eu trouxe esse tema, né? Eu tenho percebido, né, bom, a gente já está na 47ª live, né? Então, desde o dia 23 de março, ou seja, já fizemos 2 meses, 60 dias de que a gente propôs temas, né, lá atrás. E eu fiz a primeira live, né, lá no dia 23 realmente, e eu quis chamar para convites para o que olhar nessa quarentena, né? Lá no dia 23 de março eu fiz essa live de convites para o que olhar para esse tema. E eu me baseei em um tema que eu quero trazer hoje mais profundamente, porque naquele instante, né, se a gente for fazer apenas olhar pelo retrovisor, né? Então, há 60 dias atrás, o estado de São Paulo, onde eu vivo, e também, lógico, né, o Brasil e outros lugares do mundo ainda estavam em quarentena, mas nós estávamos entrando em um padrão totalmente diferente. A minha geração nunca viveu, talvez a geração das pessoas com 10, 15 anos a mais também nunca viveu, de repente, uma guerra, de repente, nunca viveram nada desse tipo. Nenhuma revolução, 20 anos, enfim, nada que nos propusesse a parar tudo que a gente estava vivendo, né? Então a gente vivia, né, aquelas frases, como eu já trouxe aqui no Reprogramando também, uma baita correria, a gente já tinha um padrão de olhar para o mundo, né? A gente já tinha uma programação mesmo, né? E poucos de nós contávamos com imprevistos, né, com a impermanência, com o que realmente é inevitável, né? E então a gente simplesmente propunha de que o jeito que a gente desejaria começar o dia, ou desejaria
trabalhar, enfim, era uma constante, nada poderia tirar da rota, e de repente isso se quebra, de repente isso se pausa realmente, nos mostra o nosso descontrole, né? E aí nesse momento, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, é nesse momento que ocorre também as mais profundas transformações. Eu já trouxe aqui também, ocorrem as crises, né? E crise como um conceito de transformação, crise como qualquer coisa que nos leva à mudança, né? E dentro até da psicologia transpessoal, existia um psiquiatra, Groove, que ele falava sobre emergência espiritual, né? E aí eu vou até trazer esse conceito um pouco diferente, né? De que nós temos duas formas de mudar, né? Nós temos um movimento, antes de mais nada, né? Dois movimentos internos e inerentes do ser, inerentes da alma, inerentes do ser humano, né? Primeiro que todos nós desejamos ser, todos nós viemos, né, para esse momento, esse corpo físico, né, para essa vida, com o maior desejo de exercer o impulso do nosso ser, né? Então faz parte do nosso ser feliz, né, ser abundante, simplesmente exercer os nossos talentos, a nossa humanidade, a nossa luz no mundo, mas ser também significa galgar degraus, né, de transformação, de desenvolvimento. Então essa é uma questão inerente do ser humano. Se a gente for parar para pensar, é um movimento da natureza, né? Nós temos um movimento de crescimento, nós temos um movimento sempre se você plantar uma semente, ela vai crescer, ela tende ao crescimento até a morte, que também faz parte da evolução da vida, né? nesse ciclo, digamos assim. Então, nesse é primeira semente, vamos dizer assim, como eu quis dizer. E o segundo é que nós tendemos à evolução. Essa questão, então, de nós sermos e nós evoluirmos, né? Então, crise, né, como eu quis dizer ali, crise como um conceito de nos ajudar a exercer isso que pulsa dentro da gente, que é inevitável. Então, como eu falei lá na primeira live, nós temos alguns convites hoje, né? E o que nós podemos chamar de nesse momento de simplesmente que a gente chama de urgência, né? Surgiu algo urgente. De repente, de forma urgente, nós precisamos ficar mais em casa, nós precisamos ficar mais isolados. Precisamos não, foi um convite em prol da vida, né? Talvez esse foi o primeiro paradigma que você queira escutar de mim hoje. Então nós escutamos o convite de ficar em casa, isolados, de nos cuidar, de usar máscaras, de mudar o nosso padrão de trabalho, de ir para home office. Então algo urgente, algo que veio repentinamente, de maneira sem perguntar, né? Sem perguntar nada, algo que nos colocou. Então, o que a gente chama dessas crises, quando a gente chama que é um dos padrões das crises, é essa urgência, é tudo aquilo que me surge, né, vamos dizer, de urgência espiritual, né? Então é urgente, aquilo que se eu não cuidar, né, minha vida não continua, talvez, né? Uma urgência espiritual é uma doença física, um câncer. Uma urgência espiritual é um desemprego, né? Uma urgência espiritual é dessa mudança, dessa transformação, tá? Então agora a vida está me propondo, a vida, que ele conduz a vida, me propõe a uma transformação, né? E não tem convite, tem que ser, né? E por isso esse termo de urgente espiritualmente. Só que nós também, a partir de um determinado momento, pensa que nós já estamos há 60 dias aí, a gente tem talvez uma nova programação até, né? Um novo padrão como a gente entra, né? E nós falamos aqui também no Reprogramando sobre um padrão de ter o hábito de despertar, né? De criar o hábito de olhar para si, de se perceber, de olhar para luz e sombras, de olhar para aquilo que a gente tem como humano, né? Como a Alice está falando, como seres humanos mesmo, né? E aqui eu chamo, é aqui que eu entro essa questão da mudança, da consciência,
Porque nós podemos olhar para a nossa vida, né, independente do momento, independente do agora, né, nesse momento de pandemia, ou assim que isso tudo finalizar, esse processo, enfim, nós podemos olhar tudo com emergência espiritual, né, que é um conceito da transpessoal, inclusive. E o que seria essa emergência espiritual? É eu olhar para aquilo que me surge, eu olhar para aquilo que a vida, né, que aquele que conduz a vida está propondo para o meu desenvolvimento, para a minha evolução. Então, quando aquilo emerge, literalmente, sabe? Quando sai do inconsciente e aquilo emerge para o meu consciente, para aquilo que me surge, né? Então, é literalmente como se fosse lá do fundo do oceano, né? Pensa no inconsciente como se fosse abaixo da linha da água, né? Abaixo do que eu posso ver, abaixo daquilo que eu tenho consciência, inclusive, como se fosse um iceberg. Então, quando aquilo emerge para a superfície, ou seja, para o consciente, aí eu tenho oportunidade de mudança. Então, eu digo primeiramente que todos nós estamos, né, em processos evolutivos, todos nós estamos em crises de transformação, né? Acontece que, impulsionados por uma urgência, nós, aqui no Reprogramando Hábitos, nós, há 47 manhãs, né, por exemplo, nós propusemos a vocês a reolharem para a vida e justamente cuidarem de uma forma emergente, de uma forma delicada, de uma forma cuidadosa, de uma forma com compaixão à vida. E você pode cultivar esse hábito sempre. É esse nosso convite também. E por que eu chamo desse tema de a consciência e a mudança de cada um de nós? Porque eu tenho percebido não só em mim, então, na verdade, vocês sabem que nós aqui temos o hábito, né, de primeiro olharmos para nós antes de trazer qualquer coisa para vocês. Isso é um cuidado terapêutico até mesmo, né? E olhando para mim, o que é que esse momento todo estava me convidando a olhar, né? E estava me convidando a me desenvolver, a evoluir, a curar em mim, né? Então, o que esse momento que eu estou vivendo estava me convidando a parar de procrastinar a minha evolução, né? Que apenas agora eu pude perceber. E você deve ter isso, né? Para me apoiar aqui, eu quero trazer para vocês esse conceito dos 7 níveis, né, do processo evolutivo, né? É assim que é chamada uma das pirâmides desenvolvidas dentro da PNL, né? Veio lá de Robert Dilts, que estudou, na verdade, é um dos cientistas da mente mais conhecidos no mundo, estudou realmente quais são os níveis que nós temos neurológicos, os níveis do nosso ser, digamos assim, né? E o quanto nós podemos ir aprofundando, ir evoluindo e expandindo, né, a nossa consciência, e quais os convites que cada coisa nos traz, né? E eu me pautei a isso porque eu comecei a perceber, né, que em um determinado momento o ambiente para uns é um desafio, né? O trabalho para uns é o desafio, o lidar com crenças, né? Se eu acredito ou não que está acontecendo, se eu confio ou não, o significado que eu dou para os políticos que me governam ou não. Eu vou aqui passar, só estou fazendo um preâmbulo de tudo que eu vou passar nessa manhã, nessa live, porque nós temos esses 7 níveis mesmo, né, dentro de nós, e aí são como se fossem camadas, né? Vamos dividir assim, claro, linhas imaginárias, mas porque elas pautam justamente aonde que a gente está barrando, né? Onde que nós estamos nos desafiando hoje. Então, se eu for fazer uma outra pergunta, em que nível será que você está confrontando realmente em emergência ou em urgência espiritual para que você se desenvolva? Em que nível pessoal, dentro do seu processo evolutivo, você está, né? Então, a proposta dessa manhã é que você exerça, né, o poder da consciência, né? E a mudança, é claro, ela é inevitável à medida que você desejar, à medida que você intuir, à medida que você racionalizar. Por isso eu pedi para ter um papel, uma caneta fácil, sempre, que é muito bacana, né?
E se a gente for se basear nisso, então, nesses 7 níveis neurológicos, né, do Robert Dilts, por exemplo, para falar sobre, quem quiser depois desse material, quem não é formado, né, em PNL também, quem quiser isso, só escrever aqui para o Reprogramando Hábitos também, que eu mando um materialzinho bacana. Porque, vamos dizer assim, nós temos também essências do nosso ser. Até chegar no nosso ser, né, vocês já se depararam com pessoas que vivem em um âmbito de apenas ter, né? Eu vou só dar mais um adendo aqui. Então, quando você vive nesse ter, né, quer dizer que é necessário nós termos, né, abrigo, nós termos alimento, nós temos água, nós temos as coisas que são essenciais, né, as coisas que são primordiais para a sobrevivência, né, do nosso ser. Então, é aquilo que eu tenho, né? Se a gente for fazer então um paralelo com essa pirâmide que a gente vai passar aqui agora, no final quero fazer uma prática com vocês, é o que a gente chama de ambientes, é o que a gente chama de nível neurológico, ou seja, o nível do nosso ser que ele está conectado à superficialidade, né? O quanto eu dependo do meio externo. E eu vou parar aqui e fazer algumas perguntas para falar, puxa, eu não estou parado, né? Eu não estou dentro do meu processo tão superficial, né? De repente você está se vendo aí falando, puxa, mas eu vivo algo mais profundo hoje. Mas o quanto será que os ambientes interferem nas minhas emoções? O quanto os ambientes que você está convivendo, que você está escolhendo viver hoje, interfere também positivamente, mas negativamente também, e faz você reagir, sabe? Em ambientes, por exemplo, tá desde o dia acordar frio, como a gente começou essa manhã falando, o dia começar nublado, né? Estar aquele dia realmente cinza, né? Vamos dizer aqui em São Paulo que é fácil imaginar isso, mas quando está aquele dia cinza, né? E o quanto eu demoro para ter uma auto-inspiração de me conectar a emoções positivas, eu fico mais introspectivo também. O quanto então eu na minha vida me relaciono com os ambientes e o quanto eu sofro interferência sobre eles. Faz sentido para vocês? Esse é o primeiro nível e eu queria talvez fazer um convite então, que você faça 2 reflexões em todos os níveis que a gente vai passar agora. Primeiro o que é que eu consigo olhar para isso que o Gustavo está trazendo, para isso que eu estou trazendo hoje, e olhando para mim, o que é que eu faço de positivo? Ou seja, você vai olhar e dizer, puxa, talvez eu não me limito a nenhum ambiente, talvez eu tenha escolhido os ambientes conscientemente durante os últimos anos e por isso eu faço uma boa colheita de viver hoje em ambientes saudáveis, né? Ou eu consigo, isso positivamente, né? Ou eu consigo então realmente cuidar de mim, né? Ter, vamos dizer assim, uma vida um pouco mais no meu eixo, uma vida equilibrada emocionalmente, enfim, independente do que está ao meu entorno, independente da roupa, independente de ter carro ou não, independente da casa ser assim ou não, né? E um ponto positivo, e eu gostaria de te convidar também a fazer um ponto a desenvolver, né? O que você ouvindo, né, essa minha explicação, o que você ouvindo esse primeiro nível dos ambientes, o que é que você sente que você já pode fazer uma transformação, que você já pode também ir ali e cuidar. Por exemplo, eu percebo que esse ambiente esse ambiente mexe com a minha emoção, ou que algum comportamento, né, que eu já vou falar mais sobre isso, mas que algo que está acontecendo dentro de casa, ou quando eu desperto muito tarde, algo que mexe com a minha emoção não positivamente, tá? Então são esses 2 convites em tudo que a gente vai passar, o que eu já faço de positivo para validar isso, mas o que eu também posso cuidar melhor, o que eu posso curar melhor, o que eu ainda posso aí na minha intuição vai vir e melhorar na minha vida e a gente passar para o próximo nível desse processo evolutivo,
que é a tendência, né? Que é realmente nós sermos mais humanos. E nesse segundo nível, a gente entra talvez num nível de fazer, né? Então nesse nível do ter, ele é essencialmente importante. Então por isso que eu gastei mais tempo nele, porque às vezes a gente tem crenças, né, dissonantes aí de falar, não, eu quero evoluir espiritualmente, eu quero me desenvolver espiritualmente, enfim, eu estou no meu processo evolutivo e não preciso ficar olhando para o material, né? O material para mim é algo que eu posso descartar. Será que nós sobrevivemos, né, realmente como necessidade básica, sem aquele mínimo necessário para a sua vida, para você exercer inclusive os seus sonhos? A gente vai chegar lá, tá? E aí nesse próximo nível dos comportamentos que eu quero convidar vocês nessa segunda camada do nosso ser, se a gente for um pouco mais profundo realmente, são os comportamentos que a gente pratica, né? A nossa conduta pessoal, a nossa conduta profissional, a forma como nós agimos, recebemos. Então, se a gente for parar para pensar, também está nos relacionamentos a forma como a gente se vincula às pessoas. E aqui vem as perguntas, o quanto você tem, qual é a qualidade que você mantém nos seus relacionamentos, o quanto você está contente, aqui vem daquelas perguntas que eu fiz, o quanto você está contente, então, com os relacionamentos que você cultivou, né? Porque pensa, se você está vivendo hoje, né, com quem está vivendo, da forma que está vivendo, né, os relacionamentos que você tem, que você cultiva, as videochamadas que você faz, as conexões que você faz, são frutos desse nível de comportamento. São frutos da maneira como você se comporta, da maneira como você vem se relacionando, né? E aí eu abro todo esse leque, estou chovendo nas ideias aqui para que você realmente intua o que é que eu estou fazendo, o que eu posso validar que eu estou fazendo de bom, mas se vier algo, o que é que eu posso cuidar melhor nesses comportamentos, né? Atitudes como escuta empática do outro estão aqui no comportamento, como que eu me relaciono com as pessoas que estão dentro da minha casa, as pessoas da minha família, seja no WhatsApp, seja enfim, como é que eu estou me relacionando com eles? Se eu já tenho preconceitos, se eu já tenho uma escuta empática ou não, se eu quero entender o que o outro me diz ou não, ok? Isso tudo está já no campo do nosso fazer, né? Do nosso fazer da nossa alma. Então aquilo que eu faço realmente, aquilo que são meus comportamentos, mas que é também impulsionado, digamos assim, se a gente for ir para um nível superior, para um nível ainda mais profundo, né, do nosso ser, nós temos o que a gente chama dessa camada das capacidades, das habilidades que nós temos, né, dos talentos. E aí eu quero chamar vocês para essas reflexões, né? O quanto vocês têm se conscientizado mais de que vocês têm competência para algo ou não, que vocês têm competência para passar por esse desafio, né? Desafio por essa crise de transformação que estamos vivendo, com equilíbrio emocional ou não, né? Eu tenho capacidade ou não tenho, né? O que eu tenho de técnica para lidar com o meu dia a dia, né? De lidar com a minha organização, a minha nova organização do meu tempo, né? Eu perguntei recentemente, uma pausa, eu perguntei inclusive essa semana, esse fim de semana no meu Instagram, né? Como é que vocês que não praticam, né, a meditação, né, o olhar interno, como é que vocês lidam, né, com toda essa pandemia, com tudo isso que estamos vivendo, né? E das respostas muito parecidas vieram a oração, né? A oração, a meditação em si, mas a respiração inclusive. Então são técnicas, são habilidades, são capacidades que eu tenho para lidar com algo, né? Então olha para o que você tem de capacidade, mas eu queria também te convidar a olhar o que eu posso adquirir para lidar melhor com a minha vida, né? Ou será mesmo que as minhas capacidades e habilidades que eu tenho até hoje, dia 25 de maio, né, elas vão me ajudar a continuar essa minha trajetória de vida para onde eu quero seguir,
Ou eu preciso mudar? Ou eu preciso me desenvolver mais? O que é que eu sinto que eu preciso me desenvolver mais? Né? E eu preciso no âmbito pessoal, não no âmbito porque a humanidade diz que eu preciso. Né? Então, que livros que eu preciso ler? O que eu sinto que está aí na frequência do meu ser, que a gente já vai chegar no ser, mas aquilo para o meu ser fazer, para a minha alma fazer, para eu ter capacidade e habilidade de cuidar de mim, cuidar do outro, o que eu preciso me desenvolver, né? O que ainda falta talvez ali para que eu consiga ser aquilo tudo que eu sou, né? Como Valdemar, querido Padre Valdemar, está aqui dizendo, que capacidades eu possuo, quais são os meus talentos inatos, né? O quanto eu consigo me ver habilidoso em algo, o quanto eu valido isso, ou eu deixo passar também, porque isso também é sine qua non, o quanto nós simplesmente deixamos passar também a nossa luz e não validamos. As pessoas também têm dificuldade de validar aquilo que elas têm de bom, aquilo que elas fazem naturalmente, e que é uma capacidade, uma habilidade, um talento. Então, enquanto eu respiro, enquanto você anota, enquanto você reflete, eu ainda estou nesse âmbito do fazer da nossa alma, mas eu queria convidá-los a ir mais a fundo, mais profundamente ainda, o que nos acomete realmente, o que nos norteia, na verdade, né? Perante as nossas escolhas, perante as nossas capacidades, perante os ambientes que a gente vive ou não, mas é o nível que a gente chama de crenças, de valores, de significados, de sonhos, né? E aqui, literalmente, está o significado, por exemplo, que você dá para acordar cedo ou não. Para quê? Né? O porquê, aqui também entram os porquês. O porquê que isso é importante para mim? Qual é o significado da vida e por que ela é importante para você? Qual é o significado de amar a sua própria vida e qual é o sentido disso para você? Né? Qual é o significado de dinheiro, de trabalho, de família, de amor? Qual é o significado de relacionamento? Qual é o significado de tudo isso? Porque o significado que você dá é aquele que você vai atrás. É aquele que você quer, inclusive, comprovar para você mesmo. A gente chama, nesse nível, que ele é muito profundo, ele começa a chegar aqui no coração mesmo, os porquês, né, os sentidos que você dá, eles norteiam todos os seus comportamentos, habilidades e capacidades, como eu falei, e é uma maneira da gente se comprovar. De novo falando, porque de comprovar para nós mesmos que isso é importante, né? E é nosso modelo de mundo, é nossa lente do mundo. E aí eu pergunto para vocês também, qual é o significado disso? A Liz, gratidão, Liz, por compartilhar, né? Então a Liz fala, e o autoconhecimento? Qual é o significado que vocês dão para o autoconhecimento? Perfeito, Liz. Aqui nessas crenças está, por exemplo, quando a gente chama de crenças, né? Sabe aquelas leis pessoais mesmo? As frases que você dita para você mesmo, eu sou assim, né? Puxa, eu sou burro, né? Ou, putz, eu sou desastrado, eu sou desastrada, não, eu sou assim mesmo, isso não é para mim. Tudo que vocês dizem como se fosse uma lei, como se fosse algo, fala, puxa, é o que é e eu não posso mudar, está nesse âmbito de crenças e valores. E percebam como é importante, né? Se eu acredito que eu não sou capaz disso, não, eu nasci para não ser capaz de nada tão grandioso, né? Eu literalmente vou modelar toda a minha vida, tudo aquilo que eu falei até agora de capacidade, de comportamento e os ambientes que eu convivo a comprovar apenas essa lei. Eu vivo para comprovar aquela minha lei pessoal. E aí, aqui estão leis de vitimismo ou de coragem, né? Se eu posso me dar conta ou não. A fé, qual é o significado de religiosidade para você, aquilo que te norteia, aquilo que te impulsiona. Então, de novo, anotem se tem algo que vocês percebem que está
impulsionando vocês, aquilo que vocês têm dentro de vocês e falam, poxa, isso é uma crença muito positiva minha e algo que me impulsiona todos os dias, algo que me faz levantar, que me faz cada dia ser melhor, e anotem também, na verdade, não anotem também aquilo que, puxa, isso tem me atrapalhado, né? Qual é a crença? Ou de não, como a Simone está trazendo aqui, ou não sou capaz, eu não mereço algo tão bom, né? Tá bom demais para ser verdade. Perfeito. Tá bom demais para ser verdade. Pois é. Crenças de escassez nós temos. Ok? Uma breve pausa aí para que vocês respirem também. E indo mais profundo, agora a gente começa a entrar no nível do ser, né? Então a gente passou pelo nível do ter, o nível do fazer, e a gente pode entrar no nível do ser, né? Em contato, quando a gente está em contato com a essência do ser da nossa alma. E aí vem a primeira pergunta, né? Eu sei quem eu sou até aqui, por exemplo, com tudo que eu já vivi, eu tenho clareza, né, dos papéis onde eu sei quem eu estou, até como a gente pode perguntar aqui, eu sei os papéis que eu exerço, eu tenho claro a importância deles para mim ou não, eu exerço algum papel em minha vida que está me desconfortando ainda e por algum motivo eu não me desvinculo, né, e por algum motivo eu me limito a ele, fico nele. Ou tem algum papel que eu gostaria de exercer melhor dentro dos papéis que eu já exerço. E aqui papéis, gente, são todos os papéis de vida, as personas que eu tenho. Então, se eu estou no meu papel pessoal, no meu papel como marido, como esposa, como filho, que é o primeiro papel que a gente vem ao mundo. Então, como é que eu me relaciono com o meu papel de filho, né? Com o meu papel de pai, de mãe, meu papel profissional, social, amigo, né? Enfim, todos esses papéis religiosos. Então, quando a gente fala dessa clareza dos papéis, está no nosso nível do ser, porque você também já se deu conta, né? E eu até escutei semana passada de uma cliente, ela trouxe algo sobre, puxa, parece que quando eu chego no trabalho eu sou uma e em casa eu sou outra, né? Na verdade, nós somos o mesmo. A questão é qual parte do nosso ser, da nossa essência, a gente traz para essa persona, para esse papel. Quando eu vou tomar o lugar desse posicionamento no meu sistema, né? Como a gente vai chegar já, agora o próximo nível são os sistemas, mas quando eu assumo esse papel, né? Quem eu sou, como eu sou, né? As minhas luzes e sombras. E aí, de novo, essa reflexão de quais são os papéis que eu estou exercendo, quais são os papéis que eu adoro exercer que eu não estou exercendo, sabe? O papel de amigo, puxa, porque eu estou recluso, porque eu estou em isolamento, né? Por consciência, de repente, e o quanto eu quero ter mais contato com meus amigos, com as pessoas que são valiosas para mim, e eu deixo de fazer porque ela está distante, porque eu prefiro o nível físico, eu prefiro um abraço, e aí esse meu papel ele vai ficando carente, essa minha identidade vai ficando ali, vai sentindo falta, né? O quanto você se sente valioso, valiosa por ser você, por ser quem é. Faz sentido? E aí aqui também eu gostaria que você validasse, né? Antes da gente ir já para o exercício final, que é importante fazer essa passagem toda, quanto você valida que você tem cuidado dos seus papéis de vida ou não. E aí tem algum papel que você poderia cuidar melhor, que você sente que ainda tá te chamando, que agora intuitivamente ou na vida realmente já tem batido na porta aí, já tem sido urgente talvez para que você cuide desse papel? Bom, continuando. E o próximo nível, que a gente chama de mais profundo, agora a gente vai se aproximando do nível mais sutil, né? Nesse processo evolutivo, talvez, se a gente já não tem tantos trabalhos para fazer, né, nesses outros níveis, vamos dizer assim, é o papel do pertencimento, né?
É aqui que vem não só nessa parte do ser, mas a parte do servir, do ser e do servir. Então, como é que eu tenho impactado os ambientes em que eu vivo? Agora eu falo do pertencimento, gente. Quando eu falo do pertencimento é o nível sistêmico, né? Qual é a minha influência nesses sistemas que eu falei que eu faço parte, que eu tenho meus papéis. Então, na minha casa, o quanto eu me sinto pertencente e o quanto eu agrego, o quanto eu sou um agente de cura, um agente positivo, um agente influenciador, né, do desenvolvimento dentro desses papéis. Então, seja na minha casa, seja na minha família, de origem, seja no meu trabalho, o quanto eu me sinto inteira nesse ambiente, nesse nível neurológico, nesse sistema, assim como a gente fala, né? E o quanto eu me sinto pertencente, o quanto eu sofro influência e o quanto eu influencio, né? E aqui vem das necessidades básicas do ser humano, né? Nós precisamos, né, da nossa necessidade pessoal mesmo, da alma, pertencer, né? Aqui começa uma das necessidades do ser também. Então, nós temos necessidade de pertencimento, então de nos vincular, conscientemente ou não, a algo maior, ou uma família, ou a um grupo, ou a pessoas, né? Então, dentro dessa necessidade, o quanto será que eu estou, então, alimentando esse meu desejo e alimentando esses grupos que me fazem sentido, que para mim me nutrem, né? E o quanto eu estou, então, também convivendo, de repente, ainda em ciclos que não me fazem sentido, ou eu não sei o meu sentido, não sei o meu valor em determinado sistema, em determinado grupo. Mais uma reflexão. E por último, mais profundo de nós mesmos, a gente dá um passo aí do nosso exercício que eu quero propor para vocês, é realmente o nível da espiritualidade, né? Então, quando eu já tenho, se eu for nesse nível mais profundo, talvez aqui a gente fala de contato da centelha divina com a fonte dessa centelha divina, né? E aqui nesse nível neurológico, né, do nosso ser, eu posso perguntar para você o que é que você acredita de maior? Ou de onde é que você veio? Para que você vive? Qual é o sentido o propósito de vida, do seu viver, do seu estar aqui e agora, do seu estar onde você está, na família onde você está, no trabalho onde você está ou não, no ambiente? Qual é o sentido, qual é o propósito disso? Qual é o propósito para a sua alma, para a sua centelha divina e o propósito maior? E aí, o que eu acredito, né, que está além do meu alcance? O que eu acredito que está além do meu controle? Quanto eu confio? Confio em quê? Confio em quem? Aqui também estão reflexões, talvez, que você possa se fazer de nível bem espiritual, bem mais profundo. Eu estaria feliz se eu estivesse vivendo dessa forma como eu vivi ontem, anteontem, esse último mês. A forma, não o que eu tenho, né, mas a forma como eu vivo. Eu estaria feliz em olhar para a vida, continuar olhando para a vida dessa maneira por mais 50 anos? Estaria feliz? Eu seria feliz ainda? Eu estaria satisfeito? A minha alma compreenderia meu valor? Qual é o valor? Qual é o propósito de eu estar aqui? De novo, perguntando. Legal? Fez sentido para vocês essas perguntas? Tudo bem aí? Conseguiram pegar, talvez, alguma reflexão? De novo, dentro desse propósito de consciência, né, nós podemos já ter muito trabalho, assim, não sei vocês, mas eu ter muito trabalho material, pessoal, de o quanto o que eu preciso trabalhar na minha vida, em que nível que eu tenho, né, maior desafio hoje, em que nível da minha vida que eu posso melhorar,
né, que eu posso evoluir, que eu posso me desenvolver, em que nível que está mais conectado aí para eu ser mais feliz, que eu preciso cuidar, que eu mereço cuidar melhor, né? E aí eu tenho de novo duas escolhas, né? Eu estou escolhendo hoje fazer esse convite de a gente passar por esses níveis para que eu trabalhe a emergência espiritual, né? Para que ao ouvir a minha voz, para ouvir essas reflexões, esses questionamentos, às vezes rápido, justamente é uma manifestação para o inconsciente simplesmente emergir, simplesmente deixar florir realmente aquilo que eu posso cuidar, aquilo que eu mereço cuidar, né? Ou eu posso escolher, mais uma vez, continuar sempre não olhando, não cuidando e, como já falei, né, tudo que a gente traz aqui é algo que a gente experiencia na vida prática, tudo aquilo que eu não cuido, que eu sou convidado a olhar, aquilo vai virar, como diz uma metáfora, um brócolis dentro da bolsa durante alguns dias, né? Teve um paciente que procurou um terapeuta e ele dizendo, não, mas isso eu não preciso cuidar agora, isso eu não preciso cuidar agora, e aí isso é urgente espiritualmente, né? E era algo realmente urgente, e o terapeuta virou para ele e falou, olha, você consegue, tem feira perto da sua casa? Tem, na próxima sessão você me traz um brócolis, bem daqueles grandes, sabe, aqueles brócolis gigantes, põe num saco, traz para mim. Tá bom, o paciente não entendeu nada, né? O cliente não entendeu nada. E quando ele chegou, né, o terapeuta virou para ele e disse, não, tá bom, só queria que você trouxesse mesmo, eu queria te dar uma tarefa. Muito obrigado por você trazer. Então, eu queria te fazer a tarefa de deixar isso na sua bolsa e não tirar, não tirar. Você vai com essa bolsa para lá e para cá, né? Vai. Então tá bom. Então não tira a bolsa, não tira o brócolis da sua bolsa, não tira a bolsa do tiracolo, onde você for, no dia todo você anda com ela. E o cliente sem entender nada, a sessão aconteceu e aí passou um dia, passou 2 dias, no segundo dia já não aguentava aquele cheiro e aquela coisa estranha. 3 dias ele não aguentou, ele já ligou pro terapeuta e falou, preciso ir aí para te devolver esse brócolis, eu não sei o que você queria dizer com isso. E aí ele já foi na terapia de novo e ele disse, isso é aquilo que você não quer olhar na sua vida, né? O brócolis foi rápido, né? E você percebeu rápido a consequência negativa de não cuidar de algo. Mas tem muitas coisas na nossa vida que a gente pode chamar de sombras que nós merecemos cuidar não só por nós, mas porque a gente está impactando o mundo à nossa volta. Porque a nossa ignorância é natural, nossa imperfeição é natural, mas a nossa ignorância consciente, né, daquilo que a gente fala, não, realmente isso eu tenho e não preciso cuidar, isso fere muitas pessoas, isso fere a nossa humanidade. E aqui está o para quê desse meu tema, por isso que eu quero fazer um exercício com vocês, se vocês aceitarem o convite da gente falar sobre consciência e mudança, né? Em prol não só da sua vida, mas das pessoas à nossa volta, da nossa humanidade. E porque eu acredito fielmente, Gustavo, eu acredito fielmente que qualquer movimento de cura no mundo está esperando apenas um movimento de cura interior, de mudança de consciência, de mudança de vibração, né? De o quanto eu exerço o meu ser, quanto eu estou, lembra lá do espiritual, do nível espiritual, quanto eu estou literalmente em ressonância, em congruência com as leis divinas que eu acredito, com o amor divino, né? E o quanto eu reverbero isso em todos os meus outros níveis, em toda a minha vida, o quanto eu sou um agente do amor, o quanto eu sou um agente de amor pela minha vida, amor pelas pessoas à minha volta, né? E amor eu quero dizer com perdão, quero dizer com compaixão, quero dizer com humildade, quero dizer com empatia, né? Eu queria convidá-los a sentir, tudo bem? Temos alguns minutos ainda. Gratidão por compartilhar, várias fichas caindo, né? Bastante material também, Valdemar. E eu queria convidá-los então a nesse momento sentar confortavelmente, para a gente fazer uma breve respiração e
já acolhendo o seu corpo. Feche os olhos. Aceite meu convite de colocar 100% da sua atenção na sua respiração. Respira fundo. Perceba se o seu corpo está confortável. Então, se você está sentada ou sentado, deitada ou deitado, acolha o seu corpo. Acolha da forma que você está, sentindo-se confortável. E respire profundamente. Quero lhe convidar a fazer uma inspiração bem profunda, com a intenção de trazer energia, em trazer a vitalidade para o seu ser. Faça pelo menos 3 respirações bem devagar, bem profundas. Mais uma. E agora que a gente escutou, racionalizou os nossos níveis do nosso ser, passando pelo nosso ter, pelo nosso fazer e chegando até o nosso ser, eu quero lhe convidar a se conectar ao seu coração. Se conectando ao seu coração, eu quero lhe convidar a entrar no seu coração. Entrar nesse templo sagrado que reside, que mora a sua centelha divina, o centro da sua alma, da sua essência, de quem você é. Respira fundo. Quero lhe convidar a estar aí no seu coração, e como eu chamei de templo sagrado, quero fazer um convite para que você faça uma oração. Uma oração que transcenda, que faça a presença do divino também em seu coração. Da sua forma. E aí, dentro do seu coração, você pode ir em contato, em conexão com o divino, sentir que vai surgindo de algum lugar, vai surgindo um presente, talvez
um presente embrulhado, talvez uma esfera de luz, talvez algo que o divino que te acompanha, seu mestre, seu guia, talvez o ser de luz traz como um presente para a sua alma. Talvez esse presente seja exatamente aquilo que você precisa para esse momento. Você estende os braços, acolhe este que pode ser um presente do que é que você precisa e o que é que você merece. Como uma criança que recebe um presente para a alma, um presente divino, você abre, você começa a perceber e se conscientizar, talvez, do que Deus desejaria lhe entregar para o seu processo evolutivo. O que você precisa aprender, o que você precisa colocar em prática. O que pode tornar a sua vida ainda melhor. Eu não sei o que é, mas você sabe. E é importante para a sua alma. Receba, perceba se você se sente merecedor em receber isso, merecedora, se você aceita esse presente divino. E se permita acolher isso, trazendo para o seu coração, trazendo para o seu ser. Talvez colocando e levando as mãos ao coração e tomando a responsabilidade de cuidar cada dia melhor da sua vida, de cuidar com consciência da sua vida, porque é a primeira grandiosa mudança que a gente pode ver no mundo. A começar com o nosso coração, com a nossa alma. Respira fundo. Vai trazendo a consciência para todo o seu corpo, pro aqui e agora. Isso. Quando você estiver pronta, quando você estiver pronto, quando você quiser, abre os olhos. Voltando para o aqui e agora, voltando para essa vida, para esse presente chamado vida. Tudo bem? Nós temos 1 minuto antes do Instagram finalizar. Queria que vocês compartilhassem se está tudo bem, mandem um joinha sempre. E queria agradecer a cada um de vocês por serem esse presente. E que se cada um de nós tomarmos com consciência, com muito amor a nossa vida, certamente a gente vai fazer essa mudança acontecer a cada segundo. Gratidão, Leila, gratidão, Thalita, Valdemar. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Que vocês reolhem para toda essa jornada chamada vida. E que a mudança só depende de cada um de nós. Tá legal?
Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Um beijo grande. A gente se vê. Tchau, tchau. Gratidão.